Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo e eu vim aqui responder se realmente existe obra sem dor de cabeça. Pessoal, eu vou passar 3 passos para vocês, básicos, que vocês devem aplicar quando for contratar uma mão de obra. Por quê? Tendo esses 3 passos bem aplicados, pessoal, vocês vão evitar mas muitas dores de cabeça que normalmente acontecem dentro de uma obra. Então, primeiro passo, eu vou passar rapidamente aqui quais seriam os 3. Então, o primeiro passo é a questão da indicação da tua mão de obra. O segundo passo seria a questão do alinhamento das expectativas. E o terceiro passo seria um contrato. Basicamente, pessoal, falando sobre a questão da indicação, existem alguns níveis de indicação que vocês devem prestar atenção. Basicamente, o primeiro nível seria aquela indicação sem muita responsabilidade, que é aquela indicação que você está falando para o teu amigo que você está precisando de uma mão de obra, um colega seu ou um parente, e ele vai te dizer, olha, eu sei que tem alguém que faz esse tipo de serviço, eu posso conseguir o contato para você. Ou, esse rapaz que eu vou te indicar, ele fez serviço para tal pessoa e aparentemente eu acho que não teve problema nenhum. Pessoal, essa é uma indicação? Sim, mas não é muito confiável. Por quê? Bom, basicamente essa questão da indicação, pessoal, por que ela é um pouco complicada e não muito confiável? A pessoa que está me passando essa indicação, ela não tem muita responsabilidade sobre o que esse prestador de serviço vai te fornecer. Por quê? Normalmente, quem recebeu esse trabalho é um terceiro. Então, não há garantia nenhuma que realmente foi feito executado de maneira correta esse trabalho. Então, vocês têm que imaginar que esse tipo de indicação não consegue te garantir, te dar uma confiança. É alguma coisa, mas não tem como confiar plenamente, pessoal. Porque quem realmente recebeu não é quem realmente está te passando essa indicação. Então, esse seria o primeiro nível, o nível da questão da indicação simples. O segundo nível seria a indicação de um testemunho real. Qual que é o testemunho real? Esse teu colega, esse teu parente, ele recebeu um trabalho desse profissional que está sendo indicado. Então, é um pouco mais confiável. Por quê? Porque ele recebeu e a princípio está tudo ok, ele vai te indicar essa mão de obra. Então, pessoal, essa seria o próximo nível, melhor do que o primeiro da iniciativa. Porém, vocês devem se atentar para o seguinte: não necessariamente o critério de aceitação desse trabalho vai ser o mesmo para essa pessoa que está indicando, comparando com o seu. Por quê? Às vezes o que é bom para essa pessoa pode ser péssimo para você. Então, encare isso de uma maneira. Não é totalmente seguro ainda confiar em uma indicação dessa maneira. Por quê? O que é bom para o outro pode não ser bom para você. Então, a gente precisaria passar para o próximo nível, né? E o terceiro nível de indicação que eu recomendo para vocês é o seguinte: é a questão de você ver com seus próprios olhos aquilo que foi executado. Então, a indicação é a partir de você mesmo. Você pode visitar uma obra, pode ver algumas fotos, quem sabe, vendo pessoalmente seria melhor, mas visitar uma obra desse profissional. Então, você vendo a qualidade do serviço, de como a obra foi entregue, você já vai mitigar vários erros aí, né? Você já vai estar um pouco mais seguro para tomar a sua decisão. Salvo o seguinte, né, pessoal? Lembrando que muitas coisas são maquiadas na hora do acabamento, então você acaba não vendo. Mas, no melhor dos mundos, seria a questão de você conseguir ver a execução do serviço que será prestado para ti e já acabado em outro local. Bom, pessoal, com isso seria a questão do primeiro passo, o alinhamento de expectativas. Estou só recapitulando a questão da iniciativa, a indicação simples, né? Então, só recapitulando a questão da indicação simples, o testemunho real de um terceiro, de uma pessoa que você conheça, e em terceiro lugar, a questão de você mesmo presenciar e visualizar como que uma obra foi entregue por esse profissional que você pretende contratar. Então, basicamente, pessoal, seria isso. E agora nós vamos partir para o segundo passo. Qual que seria o segundo passo? O segundo passo seria o alinhamento de expectativas. Pessoal, coloca na cabeça de vocês. Essa é a parte mais importante de uma contratação.
Desses 3 passos que eu vou passar, esse é o passo que eu mais indico que vocês não podem fugir de maneira nenhuma. O que seria esse alinhamento de expectativas? Tem uma sigla que eu chamo, que é SPQP, até parece um palavrão, né, pessoal? Mas não é um palavrão. Na verdade, é só as iniciais em sequência aqui, que seria a questão de serviço, prazo, qualidade e preço. Sempre nessa mesma sequência. Então, serviço, prazo, qualidade e preço. É como você deve negociar e como você deve alinhar as expectativas com o seu futuro empregado, o seu futuro prestador de serviço aí na sua obra. Então, basicamente, pessoal, passando pelo primeiro ponto, que é a questão do serviço, nada mais é que você alinhar o escopo. O que seria o escopo? Você deixar claro para quem você está contratando que tipo de serviço que você está esperando receber. Ou seja, é simples, pessoal, parece óbvio, mas às vezes acaba ocorrendo muitos erros em obra por causa disso. Não tem esse tipo de alinhamento. Eu quero que seja assentado um porcelanato. Eu quero que seja assentada uma cerâmica na parede. Daqui até esse ponto. Daqui para cá é outra cerâmica. Eu quero que a pintura dessa parede seja dessa cor. A pintura da outra parede de outra cor. Esses são exemplos básicos, pessoal, mas aqui acontecem muitos problemas em obras, porque às vezes as pessoas negligenciam deixar isso claro para quem está sendo empregado. Então, às vezes, a pessoa interpreta de uma maneira diferente e acaba pintando a parede da cor errada, com a cor errada. Então, é óbvio, pessoal, mas acontece problema desse tipo. Vocês não vão querer pagar um retrabalho e também o empregador não vai, o empregado, né, não vai querer retrabalhar de graça só porque não foi alinhado antes. Então, o que fica na linha dos pensamentos, cada um pensa de uma maneira e interpreta de uma maneira. E vocês não podem ficar sujeitos a esse tipo de situação. Então, passando para o próximo passo, pessoal, deixando bem alinhado a questão do serviço, nós vamos para a questão do prazo. Em tudo na nossa vida, pessoal, se a gente não estabelece um prazo, isso vai se postergando, vai se alongando, vai se arrastando ao longo de dias e no final das contas a gente quer que o negócio seja executado no menor prazo possível. Isso é óbvio, mas lembrando, pessoal, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então vocês têm que deixar isso muito bem claro. Qual é o prazo que você gostaria de receber esse trabalho? E o trabalhador vai dizer, não, eu posso entregar em tal data, é possível para mim nessa data. E aí vocês entram num consenso e acertam quais são os detalhes, qual que é a melhor data para ambos, né? E dá para fechar. Então tem que ter prazo, pessoal. Obra que não tem prazo é obra que vira um caos. Vou passar uma historinha para vocês aqui que já aconteceu comigo e da questão de você não alinhar um prazo. E quando você não alinha o prazo com a tua mão de obra de quando você quer que aquele serviço seja entregue, pode ser que o trabalhador encontre uma obra mais rentável durante esse período. E ele vai dar prioridade para entregar aquela obra mais rentável porque vai dar mais lucro para ele. E você vai ficar na mão. Mas por quê? Porque você não definiu um prazo. Então, se não tem prazo, qualquer data serve. Porém, o problema fica na sua mão, né? Você fica abandonado. E normalmente você quis e achava que era óbvio que fosse feito o mais rápido possível. Mas não necessariamente é assim, pessoal. Então, estabeleça um prazo. Então, passando, pessoal, para a terceira etapa aqui do SPQP, que seria a questão da qualidade. Pessoal, deixem claro a qualidade que vocês querem emitir para o seu trabalho. Então, não necessariamente o que está sendo entregue vai ser na qualidade que você está esperando. Então, como alinhamento de expectativas antes, justamente você quer um piso bem assentado, com junta conforme o fabricante manda, o rolo que vai ser usado para esse tipo de tinta vai ser tal, o acabamento, a textura, não quero marca de lixa na minha parede depois de pintada. Então, todos esses quesitos de qualidade, sim, pessoal, tem que ser ditos, porque normalmente o que acontece? O cliente acaba sendo constrangido, eu já fui constrangido algumas vezes também, com a seguinte indagação. Eu tenho 20 anos de experiência, eu falando na posição do empregado, né? Na questão do prestador de serviço. Eles falam normalmente o seguinte,
Eu já tenho mais de 20 anos de experiência. Eu tenho 30 anos de experiência. Eu sempre fiz desse jeito, nunca ninguém reclamou. Tá certo desse jeito. Pessoal, não se intimidem com esse tipo de constrangimento. Por quê? Não necessariamente você precisa ter 20, 30, 40 anos de experiência para poder fazer um serviço bem feito. Então não é um pré-requisito, nenhuma garantia de que os anos de experiência aquilo vai ser executado da maneira correta. Então você tem que deixar isso bem claro, como você gostaria de receber esse trabalho, né? Então, se isso não é alinhado antes, fica a critério de quem está executando. E às vezes quem está executando não tem o mesmo critério que o seu. Então, e como não está claro, ele pode executar da maneira que ele bem entender. E você se arrepender depois. Tem uma obra feita, ter que pedir para demolir ou coisas piores, né? Jogar dinheiro fora. No final das coisas é isso. Então, alinhem esse tipo de situação, pessoal. Falem como vocês gostariam de receber esse serviço e qual o nível de qualidade aceitável. O preço do serviço que vai ser prestado, pessoal, ele tem que respeitar o seguinte critério. Cada pessoa vai ter o seu interesse. O empregador, você que está contratando a mão de obra, você vai querer contratar no menor preço possível, correto? Porém, a outra parte vai querer contratar com o maior preço possível. Por quê? A margem dele vai aumentar, vai ter um lucro. Então, existe um certo conflito de interesses nesse tipo de negociação. Porém, é possível alinhar. Mas, tem que vir e deixar bem claro o quanto que vai ser feito, porque, pessoal, alinhando todos esses outros critérios que eu já falei antes para vocês, do SPQP, do serviço, do prazo, da qualidade, vocês falando de preço no final, vocês têm todos os critérios de bom senso para poder ver se aquele serviço vai ser executado da maneira correta. Então é impossível que você dê algum preço, que você qualifique com valor um serviço sem que você tenha alinhado todos esses pontos antes. Até a questão da indicação já é um ponto relevante para você poder alinhar um preço com um empregado, com um prestador de serviço. Por quê? Se você não tem indicação nenhuma desse empregado, se você não tem indicação nenhuma dessa mão de obra, acredite, você vai estar correndo um risco. Por quê? Você está correndo o risco do quê? Você receber um trabalho que você pode não gostar e depois ter que pagar para outra pessoa. Então, quando a mão de obra, no caso, é uma mão de obra que não é indicada, eu recomendo que você tenha uma reserva ali. Porque qualquer zebra que dê, você vai ter que refazer esse serviço, e quem sabe com outra pessoa. Então, quando o caso é muito grave, né, que você não consegue contornar, você tem que resolver com outra pessoa. Então, todos esses passos que eu citei antes, pessoal, são importantes para que você possa fazer uma boa contratação. Então, a indicação, esse PQP completo, seria o ideal que você fizesse. Quanto mais etapas essas você conseguir cumprir, vai ser melhor para a sua contratação. Então, agora, com o preço alinhado, qualidade, o prazo e o serviço, o escopo bem definido, vocês estão bem respaldados aí com uma garantia boa, com alta probabilidade que esse serviço dê boa. Ou seja, que esse serviço seja bem executado de maneira com as suas expectativas e as expectativas de quem vai prestar esse serviço. Porém, pessoal, nada vale que isso fique somente apenas no verbal. Juridicamente, você até pode considerar que a palavra falada tenha algum valor jurídico. Porém, pessoal, é extremamente difícil comprovar. É extremamente difícil comprovar que o que você falou foi interpretado da maneira correta pela outra parte. Então, o que você vai fazer para poder mitigar esse tipo de situação? Eu vou passar também em níveis para vocês. Então, a questão do primeiro nível seria a questão do acordo verbal, ou seja, todo esse alinhamento de expectativas antes, você fez de maneira verbal. Porém, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, quando você manda uma mensagem por áudio, um e-mail, você acaba formalizando aqui. Ou seja, se a pessoa leu, concordou com a proposta, fechamos todos os valores, alinhamos questão de prazo e qualidade do serviço, não há o que se discutir.
você pode continuar recebendo esse serviço sem problema nenhum. E eventualmente, se tiver qualquer problema no recebimento, na qualidade do serviço, você pode só simplesmente mostrar, ó, tá escrito aqui, foi o que nós combinamos. E pessoal, o que é combinado, vocês sabem que o que é combinado não sai caro. Então vocês podem implementar isso de maneira o mais simples possível para poder executar esse serviço, né, e ter um contrato formalizado. Basicamente, esse contrato verbal, ele pode ser melhorado então com a questão das mensagens, com a questão de um áudio enviado por WhatsApp, mas também pode ser, pessoal, feito da maneira formal, como a gente conhece, um contratinho redigido ali em A4, com assinaturas, com rúbrica em cada página. Claro que para esse tipo de situação de obras grandes, é imprescindível que você tenha um contrato totalmente escrito e, se possível, até assessorado por um advogado, quando o contrato é de um valor alto, né, considerável. Mas se é um serviço simples, você está fazendo só uma reforma pequena dentro do seu apartamento, da sua casa, pintando uma parede, não necessariamente precisa ter todo esse protocolo, toda essa burocracia. Mas pelo menos, pessoal, nem que seja num papel de pão ali, escrevam o que está sendo. Mostre para outra pessoa, ó, é isso mesmo que eu escrevi aqui, que é o que vai ser executado? Você vai precisar desse prazo aqui para poder ser executado? Isso vai evitar muitas dores de cabeça para vocês, pessoal. Então, finalizando esses 3 passos, pessoal, comecem pela indicação. Depois, alinhem todas as expectativas, tanto de quem vai prestar o serviço quanto de quem vai receber. Isso é importante. E depois, formalizem isso de alguma maneira. Uma mensagem, um áudio. E se o contrato for muito grande, recomendo que seja feito um contrato com assessoria até de um advogado aí. Ok, pessoal? Então, desejo sucesso a todos aí na contratação de mão de obra, para diminuir drasticamente as dores de cabeça que uma obra acaba dando, justamente porque a gente não segue esse passo a passo.